A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo, quero compartilhar com os irmãos hoje uma palavra que tem por tema uma pergunta que diz assim: por que muitas vezes nós oramos e nada acontece? É preciso que nós entendamos que nem sempre as nossas orações não são respondidas por conta de algum pecado. Existem várias circunstâncias que podem impedir as nossas orações de alcançarem uma resposta. Por exemplo, quando nós oramos fora da vontade de Deus, ou seja, aquilo que nós estamos pedindo não é da vontade de Deus nos conceder. Também quando nós não perdoamos alguém. A falta de perdão é um grande impedimento para que nossas orações sejam respondidas. Outro motivo pelo qual muitas vezes nossas orações não são respondidas é quando nós duvidamos, quando falta fé em nosso coração. Também quando nossos motivos são egoístas, conforme diz a carta de Tiago no capítulo 4, versículo 3. E outros motivos mais pelos quais, os quais nós poderíamos mencionar aqui. Mas por que existem situações em que aparentemente não vemos a palavra de Deus se cumprindo em nossas vidas? Um dia, o profeta Isaías recebeu de Deus uma mensagem muito especial que se encontra registrada no livro de Isaías, capítulo 58, a partir do versículo 1. Fique com a tua Bíblia aberta, nós vamos ler esse e outros versículos desse mesmo texto. Então diz assim o versículo 1: Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Bom, primeiro Deus diz a Isaías para proclamar a plenos pulmões. Imagine isso num tempo em que não havia microfone, não havia alto-falante, não havia rádio, não havia televisão, não havia internet, não havia os recursos que nós temos hoje para alcançar muitas pessoas. Então essa expressão significa que Isaías precisaria pronunciar essa mensagem com voz muito alta, de maneira que todo mundo pudesse escutar. Em segundo lugar, Deus diz para Isaías: Isaías, não te detenhas ao anunciar esta mensagem, ou seja, não perca tempo. Essa mensagem é urgente e não há nada mais importante nesse momento do que o meu povo ouvir aquilo que eu tenho a dizer para eles. Então ele diz depois também: levanta a tua voz como trombeta. Ou seja, naquele tempo as cidades eram rodeadas por muros e haviam torres em toda a muralha ao redor da cidade, e os atalaias ficavam ali observando para eventualmente verem se aproximava algum inimigo do povo ou daquela cidade. E quando eles percebiam algum perigo chegando, eles tocavam a sua trombeta, de maneira que o povo não sabia exatamente o que é que estava vindo, mas sabia que eles tinham que se preparar para aquilo que ia acontecer. Então, ao falar, levanta a tua voz como trombeta, ele está querendo dizer, olha, chama a atenção do povo para anunciar que está se aproximando um perigo, há um risco que o meu povo está correndo, há um perigo se aproximando do meu povo e eles precisam parar e se preparar para ouvir esta mensagem e entender que perigo é esse. Então, resumindo isso tudo, é como se Deus dissesse: Isaías, esta é uma mensagem urgente, porque se trata de alertar o povo contra o inimigo. Eles têm que ser despertados para essa necessidade. Precisam parar de fazer o que estão fazendo para ouvirem o que eu vou dizer. Há um perigo que se aproxima. É extremamente importante e vital para todos vocês. Então, depois de Deus chamar a atenção de Isaías para a importância, a urgência e a necessidade desta mensagem, então Deus agora começa a falar sobre o conteúdo dessa mensagem. Então ele fala assim: anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Se traduzíssemos para hoje, nós poderíamos dizer perfeitamente assim: anuncia ao meu povo a sua transgressão e à igreja de Cristo os seus pecados.
O que ele quer dizer aqui é que há pecados, há transgressões, há erros dos quais nós temos que tomar consciência, que temos que ter consciência e precisamos ser alertados a esse respeito, pois o inimigo está rodeando ao nosso derredor, né? E a trombeta de alerta precisa ser tocada para que o povo desperte. E depois de falar que havia erros e pecados, aí ele começa a mostrar a quem a mensagem era destinada. Observe agora que as pessoas a quem se destina esta mensagem, tão importante, né, tão urgente para o Senhor, eram pessoas que não eram estranhas à palavra de Deus, à lei de Deus, eram pessoas do povo de Deus. Olha o que diz o versículo 2. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se achegar a Deus. Então, primeiro, para quem é essa mensagem? Para as pessoas que procuram o Senhor dia a dia. Se eu e você procuramos o Senhor todos os dias, temos desejo de buscar a Deus todos os dias, então essa mensagem é para cada um de nós. Segundo lugar, ele fala das pessoas que tinham prazer em buscar os caminhos do Senhor. Se você e eu temos prazer em conhecer os caminhos de Deus, essa mensagem é para cada um de nós. Terceiro lugar, diz que essa mensagem também era para pessoas que praticavam a justiça e não deixavam o direito do seu Deus. E perguntavam pelos direitos da justiça. E a palavra justiça aqui tem um sentido de fazer aquilo que é certo, de andar corretamente, de praticar o que é correto. Não é? Então, praticar a justiça é ter prazer ou fazer o que é reto. O que é certo, segundo o conceito de Deus, é claro, não segundo o conceito do homem, não segundo o conceito das pessoas. Então, buscar a justiça, fazer o que é certo diante de Deus. Então, se nós, eu e você, temos o desejo de fazer, de conhecer e fazer o que é certo diante de Deus, essa mensagem é para cada um de nós. E ainda diz mais, que esta mensagem é para as pessoas que tinham prazer em se achegar a Deus. Se eu e você temos prazer em nos achegar a Deus, esta mensagem é para nós. Então, qual era o problema que existia com aquele povo? Se Deus estava falando para pessoas que tinham prazer em buscar a Deus, que tinham interesse em conhecer os caminhos de Deus, que tinham o desejo de fazer o que era certo, que tinham prazer de estar na presença do Senhor, qual era o problema? Então, no versículo 3, nós encontramos o começo da resposta. Na primeira parte do versículo diz assim: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Eles estavam falando para Deus. Deus, por que nós jejuamos e o Senhor não presta atenção? Por que nós afligimos a nossa alma e o Senhor não sabe? Ou seja, o Senhor não responde. Né? Em outras palavras, por que nós estamos aqui orando e jejuando e o Senhor não responde às nossas orações? Ou seja, aquele povo, além de todas aquelas qualidades, era o povo que jejuava. Jejuava, punha cinza na cabeça, punha roupa de saco, pano de saco sobre o seu corpo. Não é? Então era um povo que praticava. Toda a liturgia religiosa era praticada por aquelas pessoas. Então eles clamavam ao Senhor e até mesmo afligiam a sua alma através do jejum, mas Deus não os levava em conta. Isso significa que as orações que eles faziam não eram respondidas. Apesar de buscarem ao Senhor, apesar de orarem e apesar de até jejuarem, eles não tinham a resposta de Deus. Vocês se lembram daquele menino que, depois que Jesus desceu do Monte da Transfiguração, encontrou ali aquele rapaz horrivelmente possuído por demônios, e o relato diz que os discípulos tentaram expulsar os demônios e não haviam conseguido, né? Os discípulos estavam até frustrados, porque quando eles saíram de dois em dois, eles lembravam: Senhor, os demônios se nos sujeitam, os doentes são curados, né? Eles ficaram felizes, e agora eles vão expulsar os demônios desse menino, e os demônios não saíram, né? Então eles estavam frustrados com isso, eles estavam talvez se perguntando por que isso acontecia, né? É que para enfrentar
aqueles demônios que agiam naquele rapaz, naquele menino, eles não tinham a unção necessária. Eles não estavam preparados para isso. E é por isso que nós precisamos receber essa mensagem de Deus. Deus é tão amoroso, Deus é tão misericordioso, Deus é tão bom que Ele sabe qual é a nossa real situação. Às vezes a nossa prática cristã, nossa prática religiosa faz com que nós nos iludamos, que nós achemos que está tudo bem, mas às vezes falta algo em nós. E Deus, por causa do seu grande amor, sabendo qual é a nossa real situação, Ele vem então nos alertar. Ele levantou Isaías para isso e nos levanta nesse dia para isso também, aleluia. Deus quer nos esclarecer porque muitas vezes não temos conseguido sucesso em nossas orações, porque muitas vezes não temos tido resposta de Deus, é porque muitas vezes o nível espiritual que nós estamos vivendo não é tão elevado quanto é necessário, não é tão elevado de maneira que os demônios não possam resistir a nós. Então vamos ver o que Deus tem a nos dizer a respeito disso. Primeiro, no capítulo 58, versículo 3, na segunda parte, até o versículo 5, nós encontramos as seguintes palavras: Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como junco, estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Jesus confronta a conduta daquele povo. Vocês acham que o que vocês estão fazendo está me agradando? Você percebe que às vezes a aparência é de que está tudo bem, mas na verdade alguma coisa está errada? Que tipo de jejum aquelas pessoas faziam? Por que Deus não aceitou o jejum que eles faziam? Eles ficavam sem comer, eles se afligiam, eles vestiam um pano de saco, eles jogavam cinza sobre as suas cabeças. O uso do saco, do pano de saco e as cinzas era para que os homens pudessem ver que eles estavam jejuando. Isso significa tudo que nós podemos fazer para que as pessoas percebam que nós somos crentes, que nós estamos jejuando, que nós estamos buscando a Deus, que nós somos muito consagrados, né? Então Deus estava dizendo a eles: olha, vocês fazem tudo isso, só que vocês levam uma vida normal, vocês nos dias de jejum não muda nada, vocês só praticam essas ações, mas não muda nada o comportamento de vocês, não muda nada o que vocês são. Eles faziam todo o trabalho como de costume, eles trabalhavam, eles faziam suas atividades, chegavam a se meter em contendas, chegavam a brigar uns com os outros, com discussões. Então eles ficavam, em resumo, nós podemos dizer que apenas eles ficavam sem comer, mas era pura religiosidade, né? Ficavam apenas sem se alimentar. E aí vem a pergunta: jejuar para Deus é simplesmente ficar sem comer? Será que você sabe a resposta? A resposta certamente é não. Jejuar para Deus não é apenas ficar sem comer. Existe algo mais que Deus quer de nós. Quando nós jejuamos e buscamos a Deus, e que precisamos hoje tomar ciência disso. Deus tem uma grande revelação para nós aqui, irmãos. Tem uma coisa, é tremendo essa mensagem. Muitas vezes nós nos propomos a jejuar, a buscar a Deus, até a consagrar em favor de algum objetivo, de algum propósito, mas isso é feito numa situação em que o nosso dia a dia, a nossa vida normal, não muda em nada, né? Nós fazemos isso, mas não acontece nada aqui dentro, sabe? Se torna uma prática religiosa. A pessoa busca Deus, mas não buscou de uma maneira especial. Então Deus questionou: será por acaso esse o jejum que eu quero? Foi isso. Vocês estão cuidando dos seus próprios interesses. Jesus disse aqui àquele povo: esse não é o jejum que eu escolhi. Muitas vezes nós jejuamos e vemos que as coisas não acontecem. Precisamos parar e pensar: por que acontece isso? A Bíblia diz aqui que eles ficavam apenas sem comer e sem beber.
Nós temos um exemplo na palavra de Deus, na vida do profeta Daniel, que vem bem a calhar nesse momento. Ele ficou 21 dias em jejum e oração. Não comeu, nem bebeu nesses dias, diz a palavra de Deus. E no fim desse período, um anjo apareceu a Daniel. E veja o que disse o anjo a Daniel. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Veja só, e por causa das tuas palavras eu vim. Então o anjo diz, foi por causa da tua oração, eu vim como resposta da tua oração. Mas não porque você apenas orou, mas porque você se humilhou, você aplicou o seu coração em buscar a Deus. Houve uma atitude interior nessa postura. Então nós vemos que desde o primeiro dia, né, Deus já estava ouvindo a oração. O jejum dele era de 21 dias, mas ele estava já desde o primeiro dia já tendo a resposta de Deus. E o que ele fez de diferente? Ele não só jejuou, mas ele buscou compreender a vontade de Deus. Ele quis entender por que as coisas estavam acontecendo. Ele buscou a Deus e ele se humilhou na presença de Deus. Aleluia. Foi por causa disso que as suas orações foram respondidas. E foi por causa disso, diz a palavra, que o anjo veio. Aleluia. O que Isaías diz nesse texto que nós estamos estudando aqui é que o verdadeiro jejum é aquele que provoca uma mudança interior. É que promove um quebrantamento, uma mudança no nosso interior. E isso é muito mais do que apenas deixar de comer ou beber. E a partir daí, então, essa mensagem, quando isso fica claro através da mensagem, Isaías, então, agora passa a mostrar na sua mensagem como deve ser esse jeito especial de buscar ao Senhor. Em primeiro lugar, diz a palavra de Deus, no versículo 6, porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade? Então, soltar as ligaduras da impiedade é a primeira parte, é o primeiro ponto que a mensagem fala de como deveria ser o jejum daquele povo. O que são ligaduras de impiedade? São amarras, né? São laços que nos prendem ao diabo. Pastor, mas é possível um cristão ficar preso ao diabo? Claro que não fica preso literalmente, mas fica preso à vontade do diabo. Todos os envolvimentos com o reino das trevas, mesmo os que tivemos no passado, mas se não houve quebrantamento, se não houve arrependimento em cima disso, precisa ser quebrado. Nós precisamos falar, Senhor, eu quero me livrar de tudo aquilo que dava direito a Satanás de me prender, né? Então a renúncia e o pedido de perdão são as armas que vão fazer com que o diabo perca o direito legal de nos amarrar, de nos prender, de nos impedir de caminhar livremente no reino de Deus. É isso que nós chamamos de fechar as brechas. Precisamos fechar as brechas que existem em nossa vida. Quantas pessoas, às vezes se convertem, aceitam a Jesus, mas continuam ligados em práticas do passado. Continuam ainda acreditando em coisas do passado, na idolatria, na feitiçaria, mesclando as coisas de Deus com as coisas do mundo, né? Então, esses vínculos precisam ser quebrados para que nós possamos ter liberdade, ser livres para buscar a Deus e Deus, pelo seu Espírito, possa nos responder. Aleluia. Então, quando Deus diz que o verdadeiro jejum começa por soltar as ligaduras da impiedade, Ele está dizendo que temos que procurar saber quais são as ligaduras que ainda existem em nós. Nós temos que pedir ao Espírito Santo, Espírito Santo, me traz a memória, se você ainda não sabe, né? Existe algum pecado pelo qual você não pediu perdão a Deus ainda, né? Arrependimento, presta atenção, arrependimento, confissão e abandono são os passos para nós quebrarmos essas ligaduras. Veja o que Deus diz lá em 1 de João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe a quem o apóstolo João estava escrevendo? Aos crentes.
aos irmãos em Cristo Jesus. Então, muitas vezes, há contaminações em nós que precisam ser purificadas. Presta atenção, essa confissão não é mais para salvação. Não, essa confissão é para purificação. O que nós estamos falando aqui é de santificação. Santificação, é isso que a Bíblia chama de santificação, é nós nos purificarmos de tudo. Lá em 1 Coríntios, em 2 Coríntios, no capítulo 7, versículo 1, ele diz assim: purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Mais uma vez a palavra sendo destinada a cristãos. A nova tradução na linguagem de hoje diz assim: por isso purifiquemos a nós mesmos de tudo que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma. E temendo a Deus, vivamos de uma vida completamente dedicada a Ele. Então, viver uma vida de santificação no temor a Deus é viver uma vida dedicada a Ele. Mas não pode ver nada que nos prenda, tudo que nos amarra, tudo que impede a gente de agir livremente na presença de Deus. Então, e para que a nossa santificação aumente, amados, duas coisas são importantes. Primeiro, limparmos as sujeiras espirituais que já estão em nós, em nossa alma, no nosso espírito, que são resultado dos pecados do passado, que ainda não foram confessados. E também não voltarmos a nos sujar novamente. Isso é, não voltarmos a pecar. É isso que diz a palavra de Deus em Efésios 4, 22 e 24, que diz assim: que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e em santidade. Em segundo lugar, o texto nos diz que precisam ser desfeitas as ataduras da servidão. Diz assim, que desfaças as ataduras da servidão. Está no versículo 6, essa parte. Então, o que Deus estava dizendo aqui é que não basta jejuar se nós não vivermos uma vida de santidade. Então ele está dizendo que é possível o inimigo atuar em nossa vida. Então por quê? Porque uma atadura de servidão, ela impede e domina a nossa vontade. Então quando Isaías diz aqui que nós temos que desfazer as ataduras da servidão em nossa vida, ele diz que nós temos que nos livrar de tudo aquilo que possa nos obrigar, nos leva a nos submetermos a outros domínios, a outros senhores, que na verdade são espíritos malignos. Não é? Olha o que diz a palavra de Deus em 2 Timóteo 2, 25 a 26. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Você percebe o que significa isso? Então, quais áreas da nossa vida podem estar debaixo de servidão? Nós vamos falar de algumas práticas aqui, vou mencionar apenas porque o tempo não permite, né? Mas, por exemplo, pessoas que têm o hábito de falar a mentira, se convertem, mas compulsivamente, né? Compulsivamente falam mentiras. Palavras torpes, palavras de baixo calão, palavrões, como a gente chama, né? Coisas assim, por exemplo. Então, falar mal dos outros, a maledicência. Quantos cristãos que entregaram suas vidas a Jesus continuam falando mal uns dos outros, né? Sofrem de opressões na área sexual, né? Práticas sexuais que são pecaminosas, que não agradam a Deus. Pessoas que têm compulsão. Compulsão é uma dominação que leva a nossa vontade a fazer algo mesmo que a gente não queira interiormente. A gente parece que é obrigado a fazer aquilo. Paulo fala muito bem disso em Romanos. Aquilo que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço. Havia uma compulsão ali que o levava, havia uma dominação, um jugo que o levava ali a fazer aquilo que ele não queria. Então, compulsão, por exemplo, por pornografia, né? Jogos, compulsão para jogar, né? Jogo do bicho, loterias, Mega Sena, todas essas coisas. Pessoas que vivem buscando a realização das suas vidas através dessas coisas. Compulsão para jogos de videogame violentos, agressivos, como RPG, por exemplo, e outros. Retenção de dízimos e ofertas, orgulho. Orgulho, até mesmo orgulho espiritual. Tem gente que se orgulha de ser mais santo do que o outro, ele acha assim.
né? Uma compulsão para manipular pessoas, uma compulsão para tentar controlar as pessoas. Quantas vezes nós conhecemos pessoas que têm, infelizmente, esse jugo dominando a sua vida? O cigarro, o álcool, as drogas, outros vícios, medo ou tristeza acima do normal, né? Miséria financeira, pessoas que não conseguem, sabe, crescer, não conseguem sair daquela miséria, críticas e murmurações, pessoas que sempre são muito críticas, sempre são murmuradoras, e muitas outras coisas. São comportamentos que fogem do controle da pessoa, né? Chegando até mesmo a serem compulsivos, como eu já disse, e acontece até com relativa frequência. Para nós podermos ter poder espiritual, amados, as nossas orações serem respondidas, diz o Senhor através de Isaías, que nós temos que nos libertar de toda a atadura da servidão. Em terceiro lugar, no versículo 6 ainda, Deus fala que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. O que é jugo? Jugo é aquela peça que é colocada sobre a parelha de animais, de cavalos ou de bois. Ou seja, significa um peso que nós temos que levar sobre nós. E esse jugo nos leva a fazer coisas e andar por caminhos que nós não queríamos andar, né? É uma carga que vem sobre nós, é um peso, e que acaba nos dominando a fazer certas coisas que por vontade própria nós não faríamos. O jugo muitas vezes faz com que a pessoa nutra pensamentos impuros, ou tenha dificuldade de ler a Bíblia, por exemplo. Vai ler a Bíblia, toda vez que vai ler a Bíblia, dá sono, não consegue ler. Toda vez que vai orar, não consegue se concentrar, a mente começa a vaguear. Você já passou por isso? Já viu isso? A pessoa vai ler a Bíblia, não consegue, dá um sono, uma sonolência que, sabe, ele não consegue concluir, não consegue fazer uma oração, né? A pessoa sente dificuldade em realizar aquilo que ele quer fazer e faz o que não quer. Quer dizer, quando ele viu, já fez. Quando ele percebeu, se deu conta, ele já fez. Então isso é um forte bloqueio espiritual que existe na vida das pessoas, das quais o Senhor diz que nós precisamos nos libertar. Pessoas que foram envolvidas com feitiçaria, com parapsicologia, com controle mental, eubiose, perfeita liberdade, meditação transcendental, yoga, gnose, provida, Rosa Cruz, maçonaria e outras práticas ligadas à nova era e à feitiçaria. Tudo isso nós precisamos quebrar qualquer vínculo que ainda existe em nossa alma com essas coisas. E o versículo, Isaías 10, 27 diz: e o jugo acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Poderíamos ainda mencionar aqui outros jugos, né? Aquilo que a Bíblia fala que é associação com incrédulos, seja pelo casamento, seja nos negócios, nas atividades. Está lá em Coríntios, Paulo nos adverte sobre isso, né? E finalmente, o texto fala que o jejum que agrada a Deus precisa ter também uma atitude de amor, uma atitude de boa vontade, de beneficência. Ele diz assim: porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando o vires nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Ou seja, ele está falando, nós precisamos ter atitude de amparo com as pessoas que passam necessidades, das pessoas que estão sofrendo, né? E o que Deus diz aqui? Amar ao próximo é mais importante do que ser religioso. Amar o próximo é ter unidade em Cristo, porque Deus fala dos mandamentos. Quando ele fala dos mandamentos, ele fala o mandamento, tudo ali se resume em amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós mesmos. Nisso se resume toda a lei. Então não adianta, se a dor do próximo não me impressiona, se o sofrimento de quem está ao meu lado não causa quebrantamento, constrangimento, né, em nosso coração, como Deus vai responder uma oração de alguém que não sente amor, porque Ele amou. A palavra de Deus em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, ou seja, ele deu o que ele tinha de melhor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, qual é a orientação? Qual a expectativa de Deus quanto ao nosso tipo de comunhão com Ele, de jejum, de oração? É que nós tenhamos um coração abençoador também. Sejamos generosos com aqueles que precisam de nós, dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas condições. Vamos estender a mão para socorrer o faminto e o necessitado, né? Então, se não existe amor, amados, não existe coisa boa em nós, porque tudo se resume disso. O amor é a essência de Deus. Se eu não amo, eu não tenho Deus. Como alguém pode amar a Deus a quem não vê? Se não ama o próximo a quem vê, diz a palavra de Deus. Como está a manifestação do teu amor? Como você tem trabalhado essa questão na tua vida? A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 ao versículo 7, as seguintes palavras: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Como nós temos sido diante de Deus com relação a isso? Temos buscado os nossos próprios interesses, temos nos irritado facilmente, somos ciumentos, né? Nos alegramos com a justiça, com a verdade, né? O amor que nós temos é um amor de Deus em nossa vida. Então, para concluirmos esta palavra, nós precisamos fazer o que Deus falou no versículo 13 do capítulo 58. Se desviardes o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e clamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não segundo os teus próprios caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras. O que Deus está falando? Vocês têm que pegar o dia que vocês vão separar para mim, tem que ser separado para mim. Vocês têm que consagrar, separe tempo. Separe tempo. Não adianta jejuar e orar se você não tem tempo para mim. Sabe, se o seu coração não se inclina para mim, como Deus vai responder às nossas orações se nós não temos tempo para Deus, né? Se nós quisermos o poder de Deus em nossa vida, se nós quisermos ver Deus realmente respondendo às nossas orações, nós precisamos dedicar a nossa vida a Ele. Isso faz parte da nossa santificação. E se nós atentarmos para essa palavra, amados do Senhor, que me assistem nesse momento, e nós vamos ver a resposta, o resultado disso, né, no versículo 8 a 11 e o versículo 14, que diz assim: então romperá a tua luz como a alva. Olha, quando nós praticamos de forma agradável a Deus, veja o que ele diz: então a tua luz vai romper como a alva, a tua cura brotará apressadamente, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor aguarda. Olha só, então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Se tirardes do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente, se abrirdes a alma ao faminto, se fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, continua prometendo aqui ao Senhor, e fartará a tua alma nos lugares áridos, e fortificará os teus ossos. E serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Versículo 14, então te deleitarás no Senhor, ou seja, então terás prazer no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor assim o disse. Você percebe como nós agimos, como é a vontade de Deus. A palavra de Deus se cumpre em nós, as orações são respondidas. Então, quando aqui diz esse texto que eu acabei de ler, olha, o versículo 8 fala: então,
Começa com então. Isso quer dizer que isso indica uma conclusão. Quer dizer, se tudo que foi dito antes for feito, for observado, como consequência disso, todas essas bênçãos que foi prometida, a luz de Deus, a cura, a glória do Senhor nos alcançando, a resposta do Senhor será imediata, a direção de Deus será para todas as coisas, Deus suprirá nossas necessidades e nós seremos como jardim regado e guardado pelo Senhor, daremos frutos. Então tudo isso, né, teremos alegria, e cresceremos em unção, tudo isso é resposta àquilo que Deus fala para nós. Por que as orações não são respondidas? Além daquelas que eu mencionei no início dessa mensagem, essas aqui Deus chama a nossa atenção de uma maneira especial. E isso exige o quê? Que nós voltemos para dentro de nós, que nós olhemos para dentro de nós e busquemos quais são as prisões, o jugo, a opressão, as cadeias que ainda nos prendem. Quais são as condutas, os comportamentos, os vínculos que precisam ser quebrados em nossa vida, para que nós possamos gozar da liberdade na presença de Deus. Todos nós precisamos passar por esses passos que foram mencionados por Isaías, o tempo todo, não apenas uma vez, não apenas quando nós aceitamos a Jesus, mas por toda a nossa vida, todos os dias, buscando, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, e assim seja um com o corpo, assim seja um com a igreja, assim seja um com o Senhor, não é? Então precisamos buscar, amados, ao Senhor todos os dias, a cada dia, e para que o Senhor nos conceda esta bênção. Então, uma das coisas que nós vemos aqui, que dá importância, é buscarmos, separarmos tempo ao Senhor. Se aplicarmos em nossas vidas esta palavra, esta mensagem, com certeza nós vamos colher todas as promessas que Deus nos tem feito. Aquelas que elas mencionam aqui e as outras que Ele tem feito a cada um de nós individualmente. E a nossa vida será vitoriosa e abençoada em todas as áreas. E é isso que eu desejo para a tua vida e quero também alcançar na presença de Deus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.